Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de pragas agrícola, classificações, duas classificações básicas. Conforme a parte da planta que é atacada, eu posso classificar as minhas pragas em pragas diretas ou indiretas. As pragas diretas são aquelas que atacam diretamente a parte que é comercializada. Então, se eu comercializo frutos de tomate, é uma praga que ataca o fruto do tomate. Se eu comercializo feijão, é uma praga que ataca as vagens, as sementes de feijão. Então, por isso é uma praga direta. Um exemplo é a broca pequena do tomate. Nesse exemplo, a gente vê aqui a fase jovem, a lagartinha, atacando os frutos do tomate. E aqui está o adulto também. É uma borboletinha bem pequena, né? Geralmente o tamanho do adulto é bem parecido com o tamanho da lagarta. Não dá para esperar um adulto grande de uma lagarta muito pequena. Nome Neoleucinodes elegantaris. Tomate tem a broca pequena e tem a broca grande também. Essa é a broca pequena. Agora, a praga indireta, conforme o nome já nos mostra, é aquela praga que ataca uma parte da planta que vai afetar o meu produto comercial, vai afetar a parte comercializada. Então, algumas pragas elas não atacam o produto diretamente, elas atacam, por exemplo, a raiz, atacam o caule, as folhas e a parte que eu comercializo pode ser o fruto. Então, um exemplo aqui na foto, eu tenho a lagarta da soja, a Anticasa gematalis, que é uma praga que ataca muito as folhagens, né? Ela consome a folhagem da soja, e isso compromete a atividade fotossintética da planta, reduz a capacidade de produzir energia dessa planta, e isso vai afetar indiretamente o meu produto comercial. Eu vou ter vagens menores, vou ter grãos de soja menores, com menor peso, e a minha produtividade vai cair. Então, por isso, ela é chamada de uma praga indireta. Ok? Então, conforme a sua importância, agora, agora falando conforme a importância da praga, nós temos essa classificação. Eu tenho os chamados organismos não praga, que é aquele organismo que está no ambiente, mas dificilmente ele vai me causar algum problema, alguma perda, algum dano econômico, tá? Então, aqueles organismos cuja densidade populacional nunca atinge o nível de controle. Então, ambientes bem manejados, eu vou ter alguns organismos que estão no ambiente, mas eles não atingem o nível de controle. Então, ele vai ficar sempre por aqui, ó, no ponto de equilíbrio, né? Ele pode até atacar uma ou outra planta, alguma coisa nesse sentido, mas nunca vai atingir nível de controle, tá? Então é importante essa ideia de que nem todo organismo que está lá vai ser uma praga importante. Em alguns casos ele não vai ser praga e também não vai ser um inimigo natural. Ele tem a sua função ecológica naquele ambiente. Outra classificação em relação à importância é a classificação em pragas secundárias. Pragas secundárias ou ocasionais são aquelas pragas que a densidade populacional delas raramente ou ocasionalmente atinge o nível de controle. Então, são pragas secundárias em função dessa baixa frequência, né? Ocasionalmente é que elas atingem o nível de controle. Então, conforme mostra o gráfico aqui, tem a, acontece a flutuação populacional dessa praga e digamos que em determinado mês aconteceu um veranico que não era previsto, faltou chuva, a temperatura ficou muito elevada, algo fora do comum. Aí pode acontecer que essa praga tenha uma elevação abrupta aqui no nível populacional e aí eu tenha que fazer alguma intervenção, aplicar algum tipo de controle biológico, físico, químico, mecânico para fazer o controle dessa praga. Então pensem que é algum momento, alguma questão ambiental, algum erro no meu manejo que pode ter causado essa, essa mudança populacional abrupta. Isso acontece ocasionalmente. Agora, vamos falar das pragas frequentes. As pragas frequentes, como o nome já diz, são aquelas que vão atingir com frequência o nível de controle. Então eu tenho aqui
Uma praga que ela está no ponto de equilíbrio e aí ela bate lá no nível de controle. A população sobe e atinge o nível de controle. Depois essa população desce, né? Normalmente eu faço o controle aqui. Então eu faço o meu controle nesse ponto aqui. Atingir o nível de controle, eu faço o controle. E aí por isso a população vai voltar para o ponto de equilíbrio. Só que mesmo fazendo esse controle, ela volta novamente e bate aqui novamente no nível de controle. Aí eu vou novamente, faço o meu controle, aqui a setinha do controle, ela depois do controle ela volta ao seu ponto de equilíbrio. E assim ela oscila um pouco de novo e volta novamente a bater lá no nível de controle. Então a praga frequente é aquela que eu tenho que estar controlando com frequência, tá? É uma praga importante na minha cultura. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é de uma praga polífaga que ataca a cultura do feijão. Então aqui tem um exemplo da cigarrinha verde, que é a Empoasca fabae. É uma praguinha, é uma cigarrinha que está com frequência necessitando controle, principalmente quando eu não tenho um ambiente que está bem equilibrado, né? O meu agroecossistema. E agora a gente fala das pragas que são severas. Essas pragas recebem esse nome de pragas severas porque elas são aquelas cujo ponto de equilíbrio é maior do que o nível de controle. Como assim? Então imagine que eu tenho o ponto de equilíbrio. Lembra o que é o ponto de equilíbrio? É aquela densidade populacional média da praga ao longo do tempo. Então, se você pensar um sistema de cultivo onde a densidade populacional da praga média ao longo do tempo ela é acima do seu nível de dano econômico, ou seja, não é aceitável porque ela te causa uma perda alta, ela te causa um prejuízo que é superior ao seu custo de controle, essa praga é uma praga severa. Então, o que faz de uma praga ser classificada como severa é porque a densidade populacional média dela está acima do nível de dano econômico. Então, o que eu faço é pegar essa praga e fazer o controle. Então, eu faço o controle. Esse controle pode ser várias formas de controle, biológico, químico, físico, tá? Não se preocupem com isso nesse momento. Faço o controle e jogo essa praga para uma outra densidade que está aqui embaixo, que eu ainda não falei, que é a densidade de ponto de equilíbrio modificado, tá? Então ela vem para esse ponto de equilíbrio modificado e aí toda vez que ela bater no nível de controle, eu volto com ela para o ponto de equilíbrio modificado. Naturalmente, ela, como o ponto de equilíbrio dela era lá em cima, ela vai estar atingindo um nível de controle com frequência, tá? Então, é uma praga severa em função dessa característica. Eu preciso criar para ela esse ponto de equilíbrio modificado. Então, essa é uma característica da praga severa. Aqui, só para ilustrar um pouco, eu tenho uma formiga saúva, né? As formigas saúvas em pastagem são consideradas pragas severas. O nível, o ponto de equilíbrio normal dela está acima do meu nível de dano econômico, acima do meu nível de controle. Então eu preciso criar o ponto de equilíbrio modificado. E aproveitando, mostrando aqui a diferença entre essas formigas, né? A saúva, que é do gênero Atta, e a Chromimex, que é uma outra formiga também praga importante. A diferença entre as duas é importante, a identificação delas. A Chromimex tem 4 espinhos aqui, enquanto a Atta tem 3 apenas. Isso facilita a identificação e sempre que eu vou adotar qualquer tipo de manejo, controle, a correta identificação é uma etapa básica, essencial para não tomar uma decisão errada. Tá joia? Essa era uma aula curta sobre tipos de praga. A gente se encontra numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.